boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. As chuvas intensas dos últimos dias em São Paulo provocaram dezenas de mortes e deixaram centenas de desalojados e desabrigados. Nossa equipe de reportagem acompanhou as buscas por sobreviventes em Franco da Rocha, uma das cidades mais afetadas. Uma cena que dificilmente será esquecida pelos moradores do Parque Paulista, em Franco da Rocha. Foi um estralo muito rápido e já desceu tudo, os matos e uma fumaça branca. Isso aí foi na hora que a gente correu, que caiu os fios de energia no chão. Eu estava descalço, estava dando choque na pista. Foi muito feio. A pessoa pedindo socorro, o carro por cima de pessoa, desastre. Destruição e mortes. Nossa, meu Deus! Meu Deus, das casas, ai meu Deus! Assim que o deslizamento de terra aconteceu, este homem, que perdeu tudo na tragédia, não pensou duas vezes. Arregaçou as mangas e foi em busca de vítimas. Antes que o bombeiro chegou, nós pôde resgatar 6 pessoas. 3 com vida e 3 a óbito. No momento que nós estávamos ali tirando as vidas, desceu mais barrancão. Aí veio o bombeiro, pediu para nós recolher. Eu falei, não, chegou aqui nós primeiro, nós vamos estar ajudando vocês. Ele deixou, ele viu que nós estávamos ali para dar apoio, não para atrapalhar. O primeiro chamado chegou por volta das 7 horas da manhã de domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por conta desse deslizamento de terra, que veio a atingir possivelmente de 4 a 5 casas. Alguns foram tirados dos escombros com vida e encaminhados a hospitais da região. Algumas com escoriações, algumas com fraturas, mas, graças a Deus, com vida. Dezenas de homens do Corpo de Bombeiros e voluntários ainda procuram por desaparecidos. Tem que ter força, porque tem muita gente ainda sumida aí dentro e a gente tem que procurar até o final, até acabar tudo. E enquanto as buscas continuam sem previsão de término, quem sobreviveu, porém perdeu tudo, faz um apelo. Só peço ajuda, né? Não só para mim, para todos nós, que a gente vai precisar ir muito. Por muito pouco, a Graziele conseguiu escapar. A sua casa está ali embaixo, nessa viela. Quase ela foi atingida. Quase, faltou 2 para atingir a minha, né? Mas agora a mulher grávida de 7 meses e mãe de um menino de 3 anos não pode mais voltar para casa. Meu filho de 3 anos fica perguntando o que está acontecendo. E são várias as famílias que vivem o mesmo drama. A dona Renata mora nesta viela, exatamente onde aconteceu o deslizamento de terra, por muito pouco. A sua casa não foi atingida, né, dona Renata? Não chegou a ser atingida, mas está toda rachada. E diante dessa situação, a própria comunidade se mobiliza. Aqui nesta casa, aproximadamente 10 mulheres se reuniram para receber donativos, entre líquidos, alimentos, produtos de higiene, roupas, para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Além disso, elas também estão preparando refeições, que são doadas não somente para a população, mas também para as equipes que estão atuando nesse trabalho de resgate de possíveis vítimas. A dona Helena, ela se prontificou de estar ajudando o pessoal e abrindo as portas da casa dela para facilitar mais a entrada e saída de bombeiros, de polícia, dos meninos que estão ajudando também. E aí no boca a boca vocês estão mobilizando toda a comunidade? Sim, no boca a boca, o pessoal postando, o pessoal ajudando, o pessoal se prontificando. A gente está correndo atrás, batendo de porta em porta se for preciso, para estar pedindo uma ajuda para o pessoal aí do município, né? Tudo roupa pro povo, roupa, sapato, brinquedo, o que está precisando, a gente está ajudando, entendeu? Desempregado e ajudando, um povão ajudando o outro. Quantas casas foram interditadas? No total, englobando aqui a região de Franco da Rocha, 38 unidades foram interditadas. Para onde essas famílias foram levadas? Nós temos 2 abrigos emergencial, um do lado sul aqui, que fica no Clube das Acácias, e um outro no lado norte, que fica na escola Dona de Salvazone.
O Fundo Social de Franco da Rocha também recebe doações nos mesmos endereços. Para mais informações, ligue para DDD 11, número 4800-4618. E se poder se comover com nossa história e ajudar a gente a conquistar o que nós perdeu, é só Deus para agradecer. A boa vontade de cada um agora para nós estar ajudando a gente, né? Muito triste, hein? E ainda falando sobre São Paulo, o acidente nas obras da linha 6 Laranja do metrô provocou um caos na cidade na última terça-feira. Segundo o governo do estado, um túnel de esgoto estourou, o que provocou a abertura de uma cratera na Marginal Tietê. O trânsito ficou caótico durante quase todo o dia, enquanto parte da pista de uma das principais vias da capital paulista cedia pouco a pouco. Felizmente, ninguém ficou ferido. Aconteceu de novo. Mais uma cratera foi aberta em São Paulo, em meio a obras do metrô. O acidente aconteceu pouco depois das 8 horas da manhã, após o vazamento de uma galeria de esgoto, segundo informações do secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli. No momento desse acidente, cerca de 50 profissionais estavam no local, mas todos eles foram retirados em segurança. Apenas alguns que tiveram contato com essa água suja tiveram de ser atendidos por médicos, mas todos eles passam bem. Portanto, não houve feridos. Situação diferente do que aconteceu lá em 2007, nessa mesma época do ano, quando uma cratera também se abriu nas obras do metrô Pinheiros. Há exatos 15 anos, a parede de um dos túneis da linha 4 amarela desabou e abriu um buraco de 80 metros de diâmetro às margens da Marginal Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Na ocasião, 7 pessoas morreram soterradas e mais de 70 casas foram interditadas. Ambos os acidentes se assemelham pela época em que aconteceram, período de chuvas, e por estarem às margens de rios onde o solo é arenoso. Seria então uma tragédia anunciada. Veja o alerta do deputado federal, Davi Soares. A segurança, o projeto estrutural, tudo isso precisa ser visto e eu espero que as autoridades policiais judiciárias abram já uma investigação, porque são vidas, ali poderiam ter sido engolidos carros ali e quantas pessoas teriam morrido numa obra como essa aí. Investigação já. Segurança das pessoas em primeiro lugar. Quem vive no entorno de obras do metrô teme futuros possíveis acidentes, como o dono desta oficina, que fica em frente a outro trecho da linha 6 Laranja. Essa aqui é a laje da oficina, tá? Só para você ter uma base, ó. A gente tem, essa oficina é duplo andar, eu tenho um andar em cima e um embaixo. Então são 700 metros, a gente tem mais ou menos uns 25 carros lá dentro. E olha aqui, ó, olha a distância da calçada da oficina para esse buraco, ó. A chance disso aqui estourar e vir para o chão é muito grande. Por mensagem de áudio, a advogada da oficina, Débora Costa, entrou em contato com a nossa reportagem. E o motivo do meu contato é atender a solicitação do meu cliente, tá? Para explicar o que tem acontecido referente à empresa Acciona. Em meados de novembro do ano passado, meu cliente foi procurado por representantes da empresa que deram conta de que, num prazo curto, ele deveria desocupar seu estabelecimento em razão de explosões de rochas que deveriam ser feitas para que fosse dada continuidade às obras do metrô Linha Laranja, tá? Estação Itaberaba. Ao perguntar qual seria o prazo, o empresário foi informado de que teria de liberar o imóvel em 15 dias. Mas, pela estrutura da oficina, não seria possível realizar uma mudança tão rapidamente. A advogada, então, contatou a empresa que administra as obras do metrô para solicitar uma reunião para tratar do assunto. Nessa ocasião, eles nos informaram de que não seria mais necessário a desocupação por parte do meu cliente, que ele poderia ficar no estabelecimento dele, que eles tinham um plano de contingência e que não haveria risco algum. Acontece que os imóveis ao lado da oficina foram todos evacuados e, por isso, a advogada pediu respostas. Solicitamos uma justificativa do porquê todos os vizinhos da esquerda e da direita
Muitas casas desocuparam seus imóveis a pedido da empresa e eles deveriam continuar ali. Essa solicitação não está sendo atendida. Enquanto aguarda a providência, o empresário vive com medo de que a história que ganhou as manchetes se repita mais uma vez. Mas e as pessoas que trabalham comigo? E as famílias que a gente também tem nas costas, que a gente leva, que são 10 famílias, como é que a gente fica? Sobre a cratera aberta na Marginal Tietê, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp informaram em nota que acompanham o incidente no poço de ventilação da linha 6 laranja do metrô e o rompimento de uma tubulação de esgoto ao lado das obras. Ainda segundo o texto, todas as medidas necessárias para a contenção do problema e estabilização da pista da Marginal Tietê estão sendo tomadas. Então o trabalho está conjunto, Prefeitura, Sabesp, Metrô, Aciona, nossa Secretaria de Transporte, a CET. E a Aciona está com os sensores, me passou os engenheiros, os sensores não identificaram nenhum tipo de oscilação com relação à estabilidade da terra. E mudando de assunto, com esta onda de Covid e gripe ao mesmo tempo, começou a faltar remédios nas farmácias de quase todo o país. A indústria não está dando conta da alta demanda por medicamentos principalmente contra a febre e dor de garganta. A indústria farmacêutica não estava preparada para a epidemia de influenza fora de hora. Resultado, os antigripais mais conhecidos sumiram das prateleiras. Analgésicos, antigripais, antitérmicos também, anti-inflamatórios acabaram tendo uma grande falta. Esta farmácia tinha estoque de antigripais para 3 meses, mas os medicamentos acabaram em menos de 1 mês. Outro problema é que muitos desses remédios que estão em falta continuam sendo prescritos pelos médicos. Aqui no conhecimento do farmacêutico, em saber, poder ter esse diálogo profissional, para estar substituindo e também ter contato com os postos de saúde mais próximos, para estar comunicando eles, olha, tal medicamento está em falta, teria como às vezes prescrever esse, que é o que ainda está tendo, pode estar suprindo essa demanda. Neste caso, a orientação do profissional farmacêutico se faz ainda mais necessária e importante. Não ficar em dúvida, às vezes a pessoa tem um receituário e essa demanda, acaba ficando indo de farmácia em farmácia atrás da medicação, sendo que às vezes é um problema que, um contato direto às vezes com o profissional que fez a prescrição e tudo mais já poderia ser resolvido. O Ministério da Economia anunciou que vai zerar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras em Transações com Moeda Estrangeira, até 2029. A medida, segundo a pasta, é um passo decisivo para acelerar o ingresso do Brasil na OCDE. De acordo com a pasta, a redução será gradual e deve começar já em 2022, inicialmente com operações de entrada e saída de recursos estrangeiros de curto prazo de até 180 dias. As mudanças serão feitas por meio de decreto presidencial. A redução do IOF é uma das obrigações a serem cumpridas pelo Brasil para a adesão aos códigos de liberalização de movimentação de capitais e de operações invisíveis, instrumentos obrigatórios do processo de adesão à OCDE. Em nota, o Ministério disse que o corte do imposto vai contemplar 4 faixas de incidência do IOF cambial, com reduções graduais para cada faixa. O primeiro grupo envolverá as operações de curto prazo. O segundo abrangerá transações com cartões de crédito ou débito, cheques de viagem e cartões pré-pagos internacionais. O terceiro grupo, por sua vez, englobará operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira à vista no Brasil, para transferência de recursos ao exterior. O quarto grupo, por fim, envolverá as demais operações de câmbio. A pasta ressaltou que, no caso de crises futuras, as regras da OCDE permitem a adoção de medidas prudenciais, desde que não sejam discriminatórias ou com alíquotas excessivas. Segundo o Ministério, a mudança vai melhorar o cenário para todas as transações internacionais.
Há mais de 20 dias, os bombeiros de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, fazem buscas para encontrar uma idosa que desapareceu quando fazia uma trilha. O caso acendeu um sinal de alerta. Agora, os bombeiros orientam as pessoas sobre os cuidados necessários antes de se aventurar por este tipo de esporte. Acompanhe na reportagem. Janeiro é uma época em que as trilhas estão a todo vapor. E para uma diversão segura, são importantes algumas dicas. A principal é o planejamento. Quando você for para uma trilha, planejar uma trilha que tenha uma relação com o seu condicionamento físico também. Não adianta você querer fazer algo que você não está acostumado a fazer e pode causar acidente. Outro detalhe é você sempre ir para uma trilha com pelo menos 3 pessoas. Caso aconteça alguma coisa, uma fica com o ferido e o outro vai pedir ajuda. Checar a meteorologia e sempre com dia bom, né? Não fazer esse tipo de aventura, de trilha com chuva, né? Com um risco a mais. E sempre calcular para que o seu retorno ainda seja feito com luz do dia, né? Outro ponto a ser cuidado são as vestimentas. Sempre estar com um boné ou um chapéu para te proteger do sol, roupas claras, né? Que dá uma possibilidade do seu corpo transpirar. Pensar que se você for para uma trilha que vai ter água, cachoeira, né? Que ela possa molhar, né, sem nenhum problema, e que você leve uma muda de roupa também para fazer troca, meias, uma meia de sobra aí também é interessante, calça, o sapato apropriado. E mais, alguns equipamentos são indispensáveis. Parte da mochila que você vai levar, uma muda de roupa, uma toalha, mas em essencial aí pra gente, água, GPS e uma lanterna seria de muita ajuda caso você se perca na mata. Tânia Bonamigo, de 62 anos, estava com uma turma numa trilha próxima da Cachoeira Los Pagos. Eles eram acompanhados por um guia. Em dado momento, ela teria se afastado e desapareceu. Desde então, os bombeiros começaram as buscas. Um raio de 2 quilômetros já foi vasculhado, desde a mata até cachoeira e rochas. Nada, nenhum vestígio foi encontrado e os trabalhos continuam na região. Estamos com uma equipe com 15 militares atuando nesse momento, não tem data para retorno e a gente continua procurando. Então, enquanto houver aí esse clamor, essa necessidade, a gente vai estar lá, tá? Fazendo o nosso melhor e, se Deus quiser, encontrar essa senhora. E veja a seguir, novas regras do Vale Alimentação já estão valendo e as empresas possuem um prazo específico para se enquadrarem. E ainda, a pitaia ganha espaço no Brasil. A fruta se tornou alternativa econômica para a agricultura familiar. Eu volto em instantes. Até já! As novas regras dos vales refeição e alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador já estão valendo e agora as empresas têm 18 meses para se adaptar. Quando caem os créditos do Vale Refeição, é aquela alegria. O bolso do trabalhador agradece e o estômago também. Só que na hora de pagar, nem sempre é possível usar o ticket. Neste aplicativo de restaurantes, por exemplo, muitas vezes a informação na hora de efetuar o pagamento é esta: Vale Refeição, não aceito nesta loja. Pelo aplicativo e também em lojas físicas, isso acontece muitas vezes e aí a pessoa é obrigada a trocar a forma de pagamento ou então o lugar onde comprar. Só que agora, essa situação começa a mudar, porque já está valendo o decreto do governo federal que estabelece que os vales refeição e alimentação devem ser aceitos em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento, independentemente da bandeira do cartão. Uma mudança que pode facilitar a vida de quem paga e também de quem recebe. As mudanças foram publicadas pelo governo federal em novembro do ano passado, como parte do decreto número 10.854, com o intuito de expandir o mercado das empresas de vale refeição e alimentação. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e, principalmente,
recolocar o trabalhador no centro do Programa de Alimentação do Trabalhador. O Programa de Alimentação do Trabalhador tem mais de 45 anos de história. E hoje as refeições dos empregados movimentam cerca de 90 bilhões de reais por ano, que muitas vezes ficam concentrados em empresas de médio e grande porte que aceitam determinadas bandeiras. Mas agora, os trabalhadores terão liberdade de comprar onde quiserem, com o cartão que tiverem, nos lugares mais próximos, nos mais baratos, não importa onde. Só que as empresas têm até maio de 2023 para se adequarem às novas regras impostas pelo decreto, que inclui outra novidade. Também passa a ser permitida a portabilidade de créditos acumulados do cartão de uma bandeira para outro, sem custo algum. É mais uma vantagem para o trabalhador. A procura por material escolar, um dos gastos previstos no começo do ano, agita as papelarias de todo o país. É hora em que os pais correm com a lista nas mãos para comprar o que os filhos precisam para iniciar o ano letivo. E como já era previsto, as lojas reforçaram o estoque para atender a alta demanda. As aulas em boa parte da rede particular começam na segunda-feira. E como todo brasileiro, o sul-mato-grossense também costuma deixar para o último dia. Na última hora, porque a gente, assim, o brasileiro é assim, né? Sempre na última hora. Mas tá bom. Dona Olívia veio com a neta para as compras, mas tudo bem deixar para a última hora, né, Sofia? Detalhe! Mas não se pode esquecer de pesquisar. Eu já passei numa outra, mas aqui eu acredito que está com o melhor preço. Realmente o segredo é pesquisar. Afinal, uma pesquisa recente do Procon aqui de Mato Grosso do Sul apontou diferenças de preços que podem chegar a 1000% em alguns itens. No caso do apontador plástico com depósito, a diferença chegou precisamente a 1071,73%, com preço que variou entre R$ 35 centavos e R$ 4,10. É importante lembrar que produtos de uso coletivo não podem ser acrescentados na lista de material escolar. Com as regras decoradas, as compras seguem a todo vapor. Nesta loja, desde novembro, o quadro de funcionários já precisou ser aumentado. Aumenta o contingente de funcionários, né, para poder atender todo mundo. Mas realmente normalmente fica para a última hora. Mas esse ano até que o pessoal tem vindo esparso, já há alguns anos as pessoas vêm se organizando até, mas esses últimos dias deu uma aumentada bem boa no movimento. Mas graças a Deus a gente está com uma equipe boa e está dando conta da demanda aí. Preparação para a melhor época do setor. O movimento quase dobrou. Aumentou bastante, uns 80%, 90%, mas já vinha aumentando, né? As coisas estavam voltando à normalidade, acho que estão voltando à normalidade, né? A gente está vivendo um período meio incerto, mas as coisas estão entrando no eixo, eu acho. Com a ajuda dos produtores rurais, os bombeiros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, continuam atuando na região que, desde dezembro, é atingida por incêndios florestais. O Parque Municipal tem 12 mil hectares. 10 mil foram consumidos pelo fogo. Já o Parque Estadual das Várzeas, do Rio Ivinhema, tem 73 mil e 26 já foram queimados. No total, ao se somarem também as áreas próximas que foram atingidas, são 40 mil hectares devastados. Mas caiu um raio que complicou novamente. Caiu um raio bem no centro do Parque do Ivinhema, numa área de difícil acesso e uma área que estava muito seca, né? Então foram dias aí de temperaturas aproximadamente 40 graus, umidade relativa do ar muito baixa e ventos muito fortes. Então, com esse fenômeno natural aí, o raio, iniciou-se um novo incêndio. Para piorar, o local tem características que dificultam a ação dos bombeiros. É uma região de planície que faz limite com os rios Ivinhema e Rio Paraná. Então, é uma região que ela fica quase sempre alagada. Por mais que a vegetação está seca, mas quando você vai se locomover, você afunda, às vezes, o pé até o joelho, às vezes até a cintura. É tipo um brejo. O sargento Segarini estava junto com o capitão dias atrás. Ele comenta que no local, para avançar devido à várzea, os militares têm de prosseguir deitando sobre o mato. Nós adotamos para aquele tipo de vegetação, naquele momento, que a melhor maneira de avançar
em direção ao fogo seria que a gente fosse deitando aquela vegetação, né, usando o próprio corpo, se arremessando na vegetação, deitando. Aí uma segunda pessoa avançava à frente e deitava para que a gente pudesse progredir no terreno. Em um momento crítico, ele lembra que uma ventania fez com que as chamas fossem lançadas longe e ele e os demais combatentes ficaram cercados pela cortina de fumaça e precisaram deitar no chão para respirar. Fica um ar impróprio para respirar por causa da quantidade de fumaça concentrada no local e aí, por medida de segurança, a gente deitou próximo à vegetação para que a gente conseguisse contornar a situação ali. Agora então, após um mês do início dos trabalhos, a ação continua e conta com ajuda. Nós temos no local aproximadamente 30 homens, né, divididos aí entre o Parque do Iviema, as fazendas da região. Temos auxílio de algumas aeronaves das fazendas que estavam ali fazendo pulverização de veneno, né, agrotóxico e tal. Já nos auxiliaram também. Temos auxílio da maquinário das fazendas, auxílio do IMASUL, que é o responsável pelo parque. Tivemos auxílio da Prefeitura de Naviraí. O mapa mostra que há previsão de chuva, o que pode amenizar a situação. As florestas que margeiam os parques ajudaram a criar uma barreira para que o fogo não avançasse ainda mais. Mesmo na dificuldade, a ação continua até o controle total. Enquanto as chuvas deixam mortos e desabrigados em diversas regiões, a falta delas está provocando prejuízos em várias áreas do agronegócio. No caso da soja, a perda chega a 50%, principalmente em lavouras da região sul e do centro-oeste. A estimativa é de um prejuízo de pelo menos 600 mil toneladas, o que representa 1 bilhão e 600 milhões de reais. O longo período de estiagem em Mato Grosso do Sul, aliado às altas temperaturas registradas no estado, são os responsáveis pelos prejuízos amargados pelos produtores de soja. No estado foram plantados 4 milhões e 770 mil hectares do cultivar. Destes, 2 milhões e meio só na região sul. Então nós estamos vivendo um momento de grande estresse hídrico. Nós acreditamos que seja uma das maiores secas que ocorreu em todo o sul do Brasil e, no caso, o sul do MS. É uma seca muito grande, porque ela foi associada a altas temperaturas. As altas temperaturas nós nunca tivemos, nós tivemos estiagem, mas temperaturas aí em torno de 37, no máximo a 40. Agora nós estamos tendo temperaturas até 42 graus e com sensação térmicas até 47, 5 graus de diferença. Então essas altas temperaturas associadas à estiagem faz com que a planta ela fica em ponto de murcha temporária ou em ponto de murcha permanente. Quando a planta chega em ponto de murcha permanente, que ela morreu. Ainda de acordo com Gimenez, o prejuízo calculado dos produtores de Dourados e de toda a região gira em torno de 50%. A planta da soja é um zebu, né? Ela consegue suportar muito, mas tudo tem um limite, né? Então eu acredito que o sul do estado ele tem uma perda, ou seja, nós estamos estimando em 50% de perdas aí já, num potencial produtivo de 3.600 quilos por hectare. Agora, um outro estudo também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comprova que aqui em Mato Grosso do Sul, outros setores da agropecuária também têm sofrido com a forte onda de calor e com a estiagem no estado. São eles o arroz, o feijão, a cana-de-açúcar, frutas, legumes e verduras, além da produção de leite. Mato Grosso do Sul, ainda segundo o estudo do MAPA, está em terceiro lugar no ranking dos estados mais afetados pela seca e que mais contrataram o seguro, com 3.160 apólices contratadas. Em primeiro lugar está o Paraná, com 30.916 e em segundo o Rio Grande do Sul, com 4.375 apólices. O seguro rural é um gatilho, é um mecanismo que aquele produtor que financiou a sua safra ou não financiando procurou um seguro particular e fez o seguro. Esse seguro normalmente ele é feito contra os intempéries climáticos, tipo estiagem. Esse seguro ele tem um limite de produtividade, a maioria deles é em torno de 40 sacos por hectare. Se o produtor colher até 40 sacos por hectare, não tem indenização. Abaixo desse potencial contratado, cada produtor tem uma apólice. As condições gerais do seguro tem aquela apólice. E aquela apólice
tem todas as normas que vão dizer tudo aquele seguro contempla. Com todo esse desgaste do setor, a economia do estado, que gira em torno do agronegócio, também fica debilitada. O preço da soja ele já alterou, quando eu fiz esse cálculo, a soja estava 160, hoje já está 170. Quando eu fiz esse cálculo a 160, o Brasil tinha perdido 45 bilhões e o Mato Grosso do Sul 14 bilhões. Então, o Mato Grosso do Sul vai deixar de circular no estado 14 bilhões de reais, né? Esses são valores consideráveis, né? Que não vão entrar nos bolsos do produtor e nem passar nos cofres do governo através de impostos, nem dos pequenos comerciantes, nem na indústria, enfim. 14 bilhões que vão deixar de ser perdido pelo estresse hídrico. E ainda falando sobre o agronegócio, a fruta dragão, também conhecida como pitaia, está caindo cada vez mais no gosto dos brasileiros. De olho na tendência, o estado de Santa Catarina vem batendo recordes de vendas do fruto, o que tem ajudado famílias a saírem da exposição excessiva de agrotóxicos. Se tem um alimento que está em alta, é a pitaia. A fruta se tornou uma constante em receitas, dietas e de quem busca ter uma alimentação mais saudável. O melhor de tudo é que ela pode ser ingerida de diferentes formas, sucos, sorvetes e o bom mesmo é in natura, sem agrotóxico. Assim é a produção da família Mazzucchello, na cidade de Sara, sul catarinense. Eles trocaram a produção de fumo pelo fruto. É algo mais sustentável, né? Eu acho que a gente queria uma qualidade de vida melhor, não só para a gente, mas para as pessoas também. E aí então a gente começou pensando nisso para ter uma sustentabilidade melhor e também uma qualidade de vida boa, porque como a gente trabalhava no fumo, e o fumo a gente usa muito veneno, muito agrotóxico, a gente passa para ter uma qualidade de vida melhor, isso te motiva mais, mas também te gera muito mais saúde, né? Produtores há 5 anos de pitaia, a família começou com alguns pés e deu certo. Hoje a colheita chega a 4 toneladas por mês. Está sendo uma safra bem legal, né? A gente começou agora em dezembro, fizemos a primeira polinização e agora então nesse final de semana a gente colheu uma remessa bem legal e a expectativa é bem grande, bem boa, porque está realmente superando as expectativas da gente. Cores exóticas, rica em vitaminas, a pitaia está caindo no gosto dos brasileiros e daqui do sul vai para o país inteiro. Vai para o Brasil inteiro. A gente então manda para a Copérgia, a cooperativa de Jacinto Machado, e ali então eles mandam para o Brasil inteiro, Goiás, Mato Grosso, mandam para o Rio de Janeiro, São Paulo, vários estados do Brasil, né? O fruto tem vários benefícios. É rico em vitamina C, ajuda no combate ao colesterol, ajuda a controlar níveis de açúcar no sangue, inibe o apetite e tem vitaminas do complexo B, C e E, além de sais minerais como ferro e fósforo. O Tiago resolveu sair do emprego formal e empreender no fruto. Os resultados de todo o trabalho estão vindo com tempo, dedicação e o amor que eles empenham no cultivo. Tanto que ele fica feliz com cada visita no seu pomar. É uma alegria para a gente receber as pessoas que vêm aqui na nossa propriedade, né? E a gente sempre está aberto aqui à visitação, as pessoas que nunca conheceram um pomar de pitaia e muitas pessoas vêm conhecer, realmente ficam encantadas com a cultura da pitaia. Gosto bom, beleza e cheia de propriedades benéficas à saúde, da roxa ou da branca ou de outras variedades. A fruta dragão, como é conhecida em alguns lugares, é só benefícios para a saúde e alegria para os produtores. Que delícia, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.